alegria. Piadas de bolso, humor que contagia. Rindo com você, da noite até o dia. Só dá risada, só dá risada. O capitalismo pelo mundo. No capitalismo ideal, você tem 2 vacas, vende uma, compra um touro e o rebanho cresce. Você vende o rebanho e se aposenta. No capitalismo dos Estados Unidos, você tem 2 vacas, vende uma, força a que sobrou a dar leite por 4 e se espanta quando ela morre. No capitalismo francês, você tem 2 vacas e entra em greve porque queria 3 vacas. No capitalismo japonês, você tem 2 vacas e faz enxerto nelas para que produzam muito mais leite. Depois disso, você cria um jogo para computador chamado Vacamon e fica rico vendendo para o mundo inteiro. No capitalismo inglês, você tem 2 vacas e as 2 são loucas. No capitalismo holandês, você tem 2 vacas que não gostam de bois. Mas está tudo bem. No capitalismo alemão, você tem 2 vacas que produzem o leite de melhor qualidade possível, sempre no mesmo horário. Na verdade, você queria mesmo criar porcos para produzir uma boa salsicha. No capitalismo russo, você tem 2 vacas. Não. Você tem 5 vacas. Não. Você tem 11 vacas. Acho que você tem 15 vacas. Acho melhor parar de contar e abrir uma garrafa de vodka. No capitalismo suíço, você não tem nenhuma vaca, mas cobra para guardar as vacas dos outros. No capitalismo cubano, você tem 2 vacas. Uma pertence ao Estado e a outra foge a nado para os Estados Unidos. No capitalismo chinês, você tem 2 vacas e 500 pessoas tirando leite delas. No capitalismo indiano, você tem milhares de vacas, mas não pode fazer nada porque a vaca é sagrada por lá. E no capitalismo brasileiro, você tem 2 vacas. Inscreve uma no Bolsa Família, a outra no Fome Zero. E vive de renda. Funções de um estagiário numa empresa. Grampeador adjunto. Atendente de telefone trainee. Anotador de recados júnior. Aplicador de corretor em treinamento. Subcarimbador operacional. Prendedor de elásticos pleno. Colador de selos bilíngue, 2 lambidas. Picotador de papel em experiência. Assessor de xerocador. Técnico fechador de malotes. Comprador de sanduíches avançado. Desentortador de clips de 2º grau. Oficial conferente de loto esportiva. Um sujeito chegou no trabalho e disse para o colega: "Rapaz, ontem deve ter sido o meu dia de sorte." "O que foi que aconteceu? Ganhou na loteria?" "Que nada." "Já sei. Ganhou no jogo do bicho, então." "Não ganhei, não." "Foi contemplado no consórcio de um carro do ano?" "Não fui, não." "O que foi, então?" "Você imagina que eu ia saindo do motel com uma gatinha e a minha mulher estava entrando com outro cara e ela nem me viu." Pedro e Henrique conversavam no boteco. E aí Pedro fala: "O que você acha sobre sua sogra?" "Sogra? A minha parece minha segunda mãe." "Nossa, então ela deve ser uma sogra muito legal com você." "Que nada. A minha mãe não larga do meu pé." Pedro então disse:
Eu gosto da minha sogra igual a uma cerveja. Você então adora sua sogra, certo? Que nada. Prefiro ela gelada em cima de uma mesa. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um mendigo estava deitado na calçada, ao lado de um rio, quando ouve o barulho de um carro se aproximando. Era um carro de luxo. O carro estaciona próximo a ele e do carro sai uma mulher linda, muito bem vestida que caminha na direção dele. Quando a mulher chega próximo ao mendigo, ela dá um beijo em sua boca e diz: "Sou muito rica, o que pode ser verificado por minhas roupas e o meu carro. Descobri que você é o homem da minha vida. E agora, o que mais quero é me deitar ao seu lado." Ela então tira o vestido, se deita ao lado do mendigo e fala: "Tá muito apertado aqui, chega um pouquinho mais pro lado." O mendigo então se encolhe para o lado, cai no rio e acorda. Uma senhora tinha uma papagaia que era muito safada e só dizia bobagens sobre sexo o tempo todo. A senhora, cansada de tanto ouvir as bobagens da papagaia, foi perguntar ao padre da paróquia da cidade o que fazer. O padre ouve a senhora e diz: "Minha filha, eu tenho 2 papagaios aqui na igreja que rezam o dia inteiro. Eles só sabem rezar. E a minha sugestão é que a senhora traga sua papagaia para que eu a coloque junto aos meus papagaios. E com a convivência, ela vai parar de falar bobagens e começar a rezar também." A senhora então leva a papagaia para o padre, que a coloca na mesma gaiola dos outros 2 papagaios. A papagaia então começa a falar bobagens sobre sexo. E um dos papagaios, quando ouve as bobagens da papagaia, se vira para o outro papagaio e grita: "Pode parar de rezar. Nossas preces foram ouvidas." Um garotinho estava na porta da igreja com um canivete na mão, tentando acertar uma tábua que estava no chão. Ele jogava o canivete na tábua e o mesmo não fincava. Então ele dizia: "Merda! Errei!" E ficou por lá a tarde toda tentando. E quando o padre viu o garotinho, foi até lá e disse: "Meu filho, que coisa mais feia você está dizendo! Se você disser isto mais uma vez, Deus vai jogar um raio lá do céu bem na sua cabeça." O garotinho joga novamente o canivete na madeira, erra e diz: "Merda! Errei!" Nisso se ouve um estrondo e um raio sai do céu. E, pasmem, acerta o padre. Se ouve então uma voz vinda do céu, dizendo: "Merda! Errei!" Dizem por aí que Saddam Hussein tinha 10 sósias para enganar seus inimigos e garantir sua segurança. Um dia, teve um atentado no Iraque e o chefe da segurança reuniu os sósias e diz: "Senhores, eu tenho boas e más notícias a todos. A boa notícia é que nosso líder sobreviveu ao atentado e está vivo." Todos comemoram a notícia e um dos sósias pergunta: "E a má notícia, qual seria?" Bom, a má notícia é que ele perdeu um dos braços. Um homem estava jogando golfe quando perdeu a contagem e já não sabia mais em qual buraco estava. Ele então vê uma mulher jogando, se aproxima e pergunta: "Eu perdi a contagem e não sei que buraco estou. Será que a senhora pode me ajudar?" "Claro, meu senhor! O senhor está a um buraco atrás de mim. Eu estou no buraco número 5 e o senhor está no buraco 4. Ele então agradece e continua o jogo. Minutos depois, ele encontra a mesma mulher no campo e pergunta:
Eu me perdi de novo. A senhora saberia me dizer em qual buraco eu estou agora? Olha, o senhor continua um buraco atrás de mim. Eu estou no buraco de número 14 e o senhor então está no buraco 13. Ele agradece novamente e continua seu jogo. Quando a partida acaba, o homem vai no bar do clube para tomar uma cerveja e vê a mulher no balcão. Ele então vai até ela para agradecer e começa a conversar, até que ele pergunta: "E o que a senhora faz?" Ela, sem graça, diz: "Eu sou vendedora de absorventes femininos." O homem começou a rir e ela pergunta: "Posso saber do que o senhor está rindo?" "É que eu sou vendedor de papel higiênico e continuo um buraco atrás da senhora."